Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um curso da RL System. Meu nome é Rafael Silva e serei o instrutor de vocês nessas videoaulas do nosso curso de Android. Este curso, que é um curso de Android básico, gratuito, oferecido pela RL System, que é um dos maiores centros de treinamentos do Brasil, referências em cursos online. E o objetivo desse curso de Android é que você conheça a plataforma Android, tenha a possibilidade de trabalhar com ela, conhecer os seus recursos, entender porque ela é bem interessante, entender porque o mercado precisa tanto de aplicações mobile, e entender principalmente o quanto existe de demanda nesse novo mercado, podemos dizer assim, esse novo mercado da era mobile. Bom, então eu vou me apresentar rapidamente. Como eu disse, então, me chamo Rafael. Essas aqui são algumas das tecnologias que eu trabalho atualmente. Sou instrutor da RL System, trabalho já há bastante tempo com desenvolvimento de software utilizando essas tecnologias, principalmente na parte mobile, com Android, iOS e Windows Phone. Esse nosso curso de Android, pessoal, são 3 partes. Você deve ter baixado aí já as 3 partes desse curso. Essa primeira parte, que é a que você está assistindo, ela vai mostrar basicamente como é que funciona o Android, como é que eu instalo um ambiente para o desenvolvimento de aplicações no Android, como é que eu crio um projeto, quais ferramentas eu vou precisar, como é que eu emulo esse projeto, como é que eu testo o projeto, como é que funciona a parte de classes do Android, onde é que eu crio as minhas telas. É uma parte básica, mas que vai dar uma noção bem interessante para você que está começando. O que acontece? A gente teve, no caso, a RL System gravou um evento online e ao vivo, que é o Android Day, que foi um evento que teve quase que o mesmo objetivo dessa primeira parte que você está assistindo agora. Só que a parte 2 e a parte 3 desse curso, que é na verdade o Android Day, eles são complementares a essa aula. Então, o que acontece? Vocês vão assistir agora essa aula de Android, na parte 1, vão aprender, eu tenho certeza que vocês vão aprender a parte necessária da criação de telas, como é que eu trabalho com multi-idiomas no aplicativo, como é que eu executo o aplicativo, como é que eu crio um emulador, uma parte fundamental para você entender. Aí, como o nosso objetivo não é só mostrar uma pequena parte do curso, mas sim que você realmente aprenda a criar uma aplicação, disponibilizamos a parte 2 e a parte 3, que são complementares a essa parte 1. Agora, se você assistiu toda a parte 1 e não ficou com dúvida, você pode pular direto para a parte 3. Porque, como eu disse, a parte 2 e a parte 3 é um evento gravado. Só que a parte 2 desse evento é muito similar a essa parte 1. Então, por que foi criada essa parte 1 e não só foi disponibilizada a parte 2 e a parte 3? Porque essa parte 2... ela mudou algumas coisas. A gente utilizou no Android Day um Eclipse um pouco anterior ao que a gente está atualmente, nesse ano de 2013. Então, algumas coisas mudaram. Então, o que a RL System fez? Nessa parte 1 que vocês vão assistir, utilizamos as últimas ferramentas, as últimas versões, para ficar mais simples. Então, você pode simplesmente assistir a parte 1 e depois ir direto para a parte 3. Agora, é interessante, se possível, que você assista também a parte 2, que é para entender melhor essa parte 3. No caso, entender aonde o instrutor quer chegar. Então, o legal é você assistir essas 3 partes, porque no final das contas, pessoal, você vai aprender a criar uma aplicação completa que faça o cadastro, exclui, lista e edita clientes. Você vai aprender realmente a criar esse aplicativo, tá? E vai ser bem interessante a nível para o seu conhecimento, certo? Então, a parte 1 fundamental para você ter aquela base, parte 2 e 3 para você realmente criar a aplicação. Não há problema em você assistir a parte 1 e ir direto para a parte 3.
porque muita coisa da parte 2 já foi explanada na parte 1. Tá? Uma coisa que você vai perceber, pessoal, é no Android Day, que é a parte 2 e parte 3, em alguns momentos, como eu também ministrei esse evento, eu vou parar de falar e vou estar respondendo algumas perguntas, porque como foi um evento ao vivo, as pessoas faziam perguntas e eu estava respondendo. Então não tem problema, tá? Só atente-se a isso e você pode ir avançando no vídeo e não vai ter problema algum. Ok, pessoal? Para finalizar, antes de começar, você pode depois acessar o site da RL System, tem mais cursos de Android lá. São cursos lá na aba Cursos Online, você vai escolher Android e lá você vai ter o curso de Android Online e o curso de Android Best Practice, onde você vai aprender a trabalhar com GPS, Google Maps, Thread, replicação de dados, trabalhar com sistema de pedidos usando o MySQL e o SQLite, que é um banco do Android, trabalhar com Web Service e assim por diante. Você realmente, fazendo toda a formação de Android na RL System, vai aprender a criar qualquer tipo de aplicativo que o mercado necessita. Ok, pessoal? Então fique agora com o início da primeira parte do nosso curso online de Android. A ideia desse curso é estar mostrando um pouco sobre a utilização da plataforma Android. Tá? Então, através do Android, você vai, consequentemente, ter a possibilidade de desenvolver N tipos de aplicações mobile. Né? A gente teve aí um mercado bastante interessante, o mercado crescendo bastante na parte de Android, tanto pela parte da Apple com o iPhone, o iPad, né? No caso, o sistema operacional iOS, quanto também para Android. É um mercado que está bastante competitivo, né? E é interessante que você então já esteja dentro desse mercado, principalmente se você trabalha diretamente nessa área. Uma coisa importante, a gente teve a era do desktop, teve o início da era web e agora a gente teve o início da era mobile. A gente sempre comparou que quando surgiu a web, o desktop estava caindo aos poucos. Evidentemente que o desktop ele ainda vai durar bastante tempo, apesar da era web já estar aí também há bastante tempo, já tem derrubado bastante as aplicações para desktop, né? Mas ainda vai sempre existir, vamos dizer assim, oportunidades para desenvolvedor de desktop. Claro que de uma maneira bem menor do que era há 10, 20, 30 anos atrás. Uma comparação interessante de se fazer é que a web ela vem crescendo bastante. O objetivo da web, que é o objetivo de cloud, querendo ou não, é simplesmente a gente estar deixando de utilizar o desktop e deixar uma coisa tudo integrada online, na nuvem, que fique conectado 24 horas, vamos dizer assim. Mas quando surgiu o mobile, ele não vem para substituir as aplicações web, ele vem para complementar. Então, o mobile ele não vai fazer com que você tenha que deixar de programar para o web. Você ainda vai ter que continuar e muito a programar para o web. Só que você também agora tem uma outra possibilidade, que é programar para mobile. E a programação mobile ela vai complementar as aplicações web. Então, é totalmente diferente daquele comparativo com desktop e web. Eu falo isso porque é uma das dúvidas que o pessoal tem bastante, então é interessante sanar isso. A web complementa o mobile complementa a web, eles precisam juntos, atualmente, nesse ano 2013 para frente, se complementarem. Então, um exemplo simples é um Internet Bank, você tem um site do Internet Bank, você vai lá, faz suas consultas de saldo, transferências, enfim. Só que às vezes você está no trânsito, você está num restaurante, está em algum lugar, você quer conferir o saldo, quer fazer uma transferência rapidamente. Então você pega o celular, você tem uma aplicação mobile, onde você rapidamente, em menos de 1 minuto provavelmente, dependendo da conexão, você já consegue fazer aquela transferência, ver seu saldo. Uma coisa que seria mais complicada é querer necessitar de um computador, de acessar até o site, de fazer um login e assim por diante. Então veja que é um complemento que aconteceu. Certo? Bom, para mim programar para Android, então, que é o objetivo desse curso, o Android ele é uma talvez das plataformas mais interessantes de se programar. Ele tem bastante recursos
que faz a gente cada vez mais explorar a sua API, explorar as suas possibilidades. A utilização de aplicações mobile ela te abre um patamar bem interessante que você não tinha antes, ou que tinha um custo bastante alto para se desenvolver. Quando você quisesse trabalhar com GPS, se você quisesse trabalhar com Bluetooth, trabalhar com uma conexão Wi-Fi, trabalhar com SMS, esses recursos eram bastante caros para você ter. Comprar uma placa dessa, comprar um recurso desse para você programar anteriormente para desktop não era um valor baixo. Então, a fins de experiência seria uma experiência alta. Quando surgiu o mobile, quando surgiu o Android principalmente, que surgiu um monte de fabricantes de celulares com Android, tanto celulares da China como celulares feitos por empresas norte-americanas, né? Algumas empresas brasileiras também. Independente de qual empresa fez, surgiu uma quantidade enorme de dispositivos, né? Dispositivos mais caros, dispositivos mais baratos. Então, por exemplo, com $100 você consegue comprar um celular Android. Não é um celular muito bom para uso no dia a dia, mas ao mesmo tempo ele te dá a possibilidade de você explorar os recursos de programação que ele tem, conforme os componentes que eu já citei antes. Então a programação se torna muito interessante e a criatividade que você pode ter também. Tá? Claro que a gente não vai estar falando nesse curso quanto a todos esses recursos, porque esse curso é básico e a ideia é mostrar uma introdução de como eu começo nesse mundo para Android. Tá, pessoal? Vamos lá. O que eu preciso para começar? Primeiro, eu tenho que ter um breve conhecimento sobre Java. Eu não tenho que ser um especialista ou expert em Java, mas eu ao menos tenho que saber o que é uma classe, eu ao menos tenho que saber o que é uma herança, o que é criar atributos, o que são getters e setters, aquela coisa básica de Java, né? Ou aquela coisa básica de orientação a objeto. Até mesmo se você já conhece a linguagem C#, por exemplo, você consegue programar em Android, porque o Java é muito similar. Então é basicamente ter uma lógica de programação, se você ainda não tem Java, e aí aos poucos você pode ir aprendendo Java programando em Android. Isso é uma coisa bem interessante. Você tem a lógica de programação da orientação a objeto, não precisa necessariamente saber Java. Pode pegar o Android, começar a programar, ir no Google, fazer uma pesquisa ali rapidamente e começar a usar o Java dentro do Android, porque aí você vai aprender os dois ao mesmo tempo. Também fica uma dica bem interessante aí, ok? Bom, quais são os softwares que eu preciso para começar a criar os meus aplicativos para Android? O endereço que eu tenho aqui, ó, developer.android.com, ele é o site oficial do Android para desenvolvedores. Nesse site eu encontro referências e encontro uma coisa bem interessante que é o SDK do Android. Tá? O que é o SDK do Android? O SDK nada mais é que um conjunto de bibliotecas necessárias para você começar a desenvolver para Android. Até a metade, alguns meses atrás, 2, 3 meses atrás, acho que um pouquinho antes, na hora que eu fosse fazer o download do Android, era meio complicado de eu fazer a instalação, porque eu tinha que, como eu uso Java, eu tenho que baixar uma ferramenta chamada Eclipse, que é do site www.eclipse.org. Aí depois eu tinha que entrar nesse site que vocês estão visualizando agora e fazer o download do SDK. E depois nesse mesmo site procurar por uma opção chamada ADT Plugin. Baixar tudo isso, instalar o Eclipse, instalar o SDK, pegar o ADT Plugin e integrar ele com o SDK em conjunto com o Eclipse. Isso mudou agora. Agora se tornou bastante simples eu instalar um ambiente para Android. Eu basicamente vou vir aqui nessa URL que vocês estão visualizando e vou apenas fazer o download do SDK. Dentro desse pacote, desse zip, ele automaticamente vai trazer o Eclipse, automaticamente vai trazer
o SDK e automaticamente já vai estar ligando utilizando o ADT. Então esse Eclipse que é para Java foi um pouquinho modificado pela Google para se adaptar ao desenvolvimento para Android. Tá? Uma outra coisa interessante que eu já vou deixar aqui é que há alguns dias, isso foi recentemente, a Google lançou uma nova ferramenta para desenvolvimento para Android. A RL System vai estar disponibilizando essa semana uma videoaula sobre essa ferramenta, uma videoaula gratuita no site, sobre a ferramenta Android Studio, que promete substituir essa forma que a gente tem de desenvolver, que é usar o Eclipse para Java, usar o SDK do Android, que juntos se ligam, e aí desenvolve as aplicações. A gente pode dizer que a Google deu um grande passo em criar uma IDE específica para o desenvolvimento Android. Sem dúvida alguma mais personalizada, porque a gente precisa, e com mais opções. Tá? Então essa aqui é o Android Studio 0.1. Eu particularmente não aconselho vocês ainda a começar a desenvolver, porque é uma versão preview. Sendo uma versão preview, muita coisa pode mudar ainda, né? Claro que eu estou gravando esse curso no dia 25/5/2013. Talvez quando você esteja assistindo agora esse curso online, já esteja numa versão full, uma versão complete para você usar o Android Studio. Ah, pessoal? Então, quer programar para Android? Escolha o download desse SDK, descompacta a pasta, abro a pasta e lá vai ter o software para mim começar a programar. Que foi o que eu já fiz. Eu baixei a pasta, descompactei e dentro dela eu tenho o Eclipse e o SDK. Tá? Para mim abrir o Eclipse, eu vou até a pasta Eclipse e dou um duplo clique. A gente percebe de início que foi modificado o Eclipse até pela tela de longe do Eclipse, né? Primeira coisa que ele vai aparecer para você é onde você quer salvar seus projetos, os projetos que você venha desenvolver. Então ali mostra o endereço onde vai ficar esses projetos. Eu posso marcar essa opção Use this as default and do not ask again, para ele não me questionar novamente onde eu quero salvar quando eu abrir novamente a ferramenta. Tá? Eu vou dar um OK. Deixa eu botar um novo nome aqui. Ele vai carregar. Enquanto ele carrega, você tem aqui o SDK. Você não é obrigado a mexer nessas pastas, mas é extremamente necessário que você acesse o ícone SDK Manager, já que esse ícone é necessário para você fazer algumas atualizações no SDK. Já vou entrar nesse mérito. Deixa eu ver então aqui se ele está aqui então aberto o Eclipse. Tá? Essa é a tela que eu tenho. Eu tenho que dominar essa tela, começar a pegar, vamos dizer assim, me acostumar com essa tela, para quem nunca trabalhou com Java. E aí vocês vão ver que vai tranquilamente fluir o desenvolvimento para Android. É bastante simples. Olha só, pessoal. Abriu o Eclipse, já deu um baita de um passo. Por quê? Porque antes era complicado você fazer isso. Tinha que fazer várias configurações. Agora está mais tranquilo. Mas antes de eu começar a vir aqui, criar um projeto, criar uma aplicação, o que eu preciso? Eu preciso abrir o SDK Manager e fazer um upgrade dela. Quando você baixa o SDK Manager, ele não vem com quase nada instalado. O que acontece? Quando você quer programar para Android, você tem que especificar uma versão que você quer utilizar. Mas essa versão, ela não é para você por exemplo, especificando que eu vou criar um aplicativo somente para a versão 4, por exemplo. A escolha da versão é simplesmente para te dar um suporte naquele momento
dos recursos disponíveis que você tem naquela versão do Android. Mas isso não significa necessariamente que se você criar uma aplicação para o Android 2.2, ele só vai rodar no Android 2.2. Então, uma coisa que você tem que perceber aqui é o seguinte: quais versões você quer criar aplicativo? Em qual versão você quer iniciar o desenvolvimento? Então, por exemplo, eu quero iniciar o desenvolvimento na versão 3.0. Mas a versão 3.0, ela não está instalada. Not installed. Então, o que acontece? Eu não vou conseguir acessar o Eclipse e criar uma aplicação na versão 3.0, porque eu não tenho ela instalada. O que eu tenho que fazer? Eu teria que marcar esse checkbox e dar um install. Ah, mas eu quero programar também na 4.0. Eu venho aqui, marco a 4.0 e dou um install. A gente vai programar na versão 2.2, né? Então eu vou estar desenvolvendo os exemplos na versão 2.2 do Android. Então eu teria que vir aqui no Android 2.2, marcar essa opção, dar um install. Como eu já tenho instalado, ele não vai pedir para mim. Beleza, vai instalar. É interessante que o Eclipse fique desligado no momento desse upgrade. Você vai abrir ele novamente e já vai ser possível programar na versão escolhida. Uma coisa importante, pessoal, por que usar a versão 2.2? Basicamente, há 2, 3 meses atrás, o estudo dizia ainda que 90% dos celulares ainda utilizavam o Android 2.2. Por quê? Porque, infelizmente, o Android 4.0 ele está disponível para celulares com um custo mais alto. Então, você tem aí celulares superiores, por exemplo, a R$ 1.500. Hoje já deve ser um pouco menor, mas um celular que rode perfeitamente um Android 4.0 está acima desse valor, não sendo possível todo mundo ter um celular desse. Então, se torna simples usar a versão 2.2, já que é uma versão leve e que roda em qualquer tipo de hardware. Então as fabricantes vão lançando celulares com Android, com configurações mais simples, sendo possível rodar o 2.2. E o interessante é que se você criar uma aplicação por Android 2.2, essa aplicação ela vai rodar tanto na versão 2.3, na 3.0, na 4.0 e assim por diante. Agora, se você cria um aplicativo para a versão 4.0, ela não vai rodar na 3.0, nem na 2.3, nem na 2.2. Então é importante definir bem de que versão você quer iniciar. Tá? Um outro ponto interessante, até vou falar um pouco das versões do Android. O Android ele andou bastante a partir da versão 2.1 até a 2.2. Então até a versão 2.2 o Google ainda não tinha muita certeza do que ele queria, porque foi a partir dali que o Android começou a crescer mesmo. Então, ele criou a versão para celular, e aí na época surgiu uma questão chamada de tablet, que ainda era muito pouco conhecida. A Apple tinha lançado o recurso de tablet, chamou de iPad, né? E a partir daí a Google tinha lançado ali perto também o sistema operacional, um pouco antes, mas ali ele começou a fluir um pouco mais. Aí vem os tablets chineses que lançaram tablet com Android, porque é uma maneira da China entrar no mercado com um sistema operacional competitivo com o que a Apple tinha lançado. Evidentemente que não ficou legal, a gente sabe que como é feito a fabricação de alguns tablets, alguns produtos eletrônicos por algumas empresas da China, sem dúvida há exceções, mas não ficou legal. Mas aí a Samsung aproveitou um mercado e foi lá e criou o Galaxy Tab. E ali ela viu uma oportunidade, a Samsung, de entrar no mercado de tablet e usou o Android 2.2. O que aconteceu? Não ficou muito legal a resolução, porque o Android 2.2, que era a última versão na época, ele era mais específico para celular. Então, quando você cria, por exemplo, uma imagem e vai espichar essa imagem demais, há grande chance de não ficar legal a resolução na imagem. A Google viu que o Android também poderia entrar na área de tablet e foi lá e fez o quê? Criou uma versão específica para tablet, onde ele chamou essa versão de Android 3.0. Tá?
Essa versão 3.0 ela é exclusiva para tablet. Então o mercado parou no Android 2.3.3, que era uma versão para celular. Então a versão 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 até 2.3 era para celulares. Claro que você poderia rodar num tablet, né? Você mesmo fazer isso, mas não era esse o objetivo. O objetivo era usar o 3.0 para tablets. Aí surgiu alguns tablets com 3.0, sucesso, o mercado cresceu bastante, mas aí a Google, vamos dizer assim, ela fez alguma coisa muito interessante que vem a prejudicar as versões, porque ela parou na versão 2.3 para celular e parou na versão 3.0 para tablet. O que aconteceu? Ou ela continuava a lançar 2.4, 2.5, 2.6, só que aí não poderia haver grandes melhorias no sistema operacional, grandes mudanças para se chamar uma versão 2. Alguma coisa, deveria ser uma versão 3. Mas a versão 3.0 era para tablet. Então, ela não podia mudar isso, pegar um tablet que era na 3.0 e corrigir a falha dela e chamar essa versão de 2.4 então. Porque como ele parou no 2.3, podia renomear para 2.4. E a partir dali, também conciliar com a versão celular 2.4. Só que aí um tablet iria fazer um downgrade e não um upgrade. O sistema operacional não tem como fazer um downgrade. Você não pode pegar a versão 3.0, lançar uma atualização nova e fazer um downgrade. Se ela é novo, ela tem que fazer um upgrade. Então, houve uma falha, vamos dizer assim, nas versões. O que aconteceu então? Ela pensou melhor, ela viu que ela tinha que ter os dois sistemas operacionais dentro de um e que ele tinha que se adaptar ao dispositivo que ele estivesse. Então o que fizeram? Pegaram o Android 3.0, o Android 2.3, juntaram, vamos dizer assim, e a partir daí lançaram a versão 4.0. A versão 4.0 ela serviria tanto para tablet como para celular. Tá? Então eles corrigiram esse problema. Hoje você pode comprar um tablet com um Android, no caso celular, a versão do Android no celular ou a versão do Android em um tablet. Ok? Bom, pessoal, antes da gente começar então a desenvolver um aplicativo, uma coisa interessante é ter noção de que o mercado para aplicações mobile tem sido cada vez mais procurado. Na minha opinião, talvez é uma das áreas que mais tem oportunidade em aberto e que menos tem profissionais qualificados. Isso, na verdade, é uma realidade na TI. Então, sem dúvida alguma, é interessante que você comece a especializar dentro da plataforma Android e assim qualquer outra plataforma mobile que venha a surgir. Tá? Eu vou fazer o seguinte então, pessoal. Depois de você então ter uma breve descrição do que são as versões, eu posso muito bem agora ir lá e criar o meu aplicativo e rodar esse aplicativo. Mas aí eu teria que ter um dispositivo, eu teria que ter um celular. Então seria complicado, talvez. Talvez eu não tenha esse celular. Ou talvez eu tenha com uma versão que eu não possa testar, a versão que eu estou programando. O que acontece? A Google criou já há bastante tempo, não só nesse SDK, mas em versões anteriores, um emulador. Nesse emulador você consegue emular uma versão específica do Android, né? E é como se fosse um celular, mas dentro de um emulador virtual. Nessa máquina virtual, na verdade, essa máquina virtual ela vai rodar o Android, você tem todos os aplicativos que o Android tem, aquela parte básica de aplicativos, e cada vez que você compilar o seu projeto, ele vai jogar automaticamente esse projeto nesse emulador. Então se torna bastante simples o desenvolvimento, porque você não tem que ficar depurando no celular, apesar de ser possível também depurar no celular e às vezes se torna interessante. Tá? Então olha só o que eu vou fazer aqui, pessoal. Eu vou acessar aqui Tools, dentro do SDK Manager, depois de eu ter atualizado as versões para Android que eu vou utilizar, e vou escolher Manage AVDs. O que são os AVDs? Os AVDs nada mais são do que
máquinas virtuais, onde eu crio essas máquinas virtuais para Android para mim testar a minha aplicação, aquilo que eu disse anteriormente. Então é chamado de AVD porque é um Android Virtual Device. É só escolher New e especificar aqui algumas configurações, como por exemplo, qual é o nome desse emulador? Aqui vai ser um nome qualquer. Vou colocar aqui Android Day. E aí eu posso escolher um device específico que já tenha no mercado. Claro que o Google colocou apenas alguns dispositivos que eram mais interessantes para ele, né? Então você não vai ter todos aqui. Ou eu gosto sempre de escolher o tamanho da tela. Por exemplo, aqui 3.2 HVGA, que é uma tela de 320 por 480. Posso escolher essa versão. Nada mais é do que o tamanho da tela. Tá? E aqui em Target, pessoal, eu vou escolher a versão do Android que eu vou estar utilizando. Vocês podem perceber o seguinte, você tem o Android 2.2. Ele é chamado de API Level 8. Uma coisa importante é vocês sempre se referirem à API Level e não à versão do Android. O programador, o desenvolvedor Android, ele precisa saber qual é a API Level. Até para na hora de procurar pelas classes que você tem, descobrir se aquela classe é compatível com tal API Level. Então, por exemplo, a gente diz que o Android 2.2 é da API Level 8. A gente diz que o Android 4.2.2 é da API Level 17. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o Android 3.0 na API Level 11. Deixa eu fechar aqui, ó. Eu tenho o Android 2.3.3 na API Level 10. Então, eu tenho que saber exatamente qual é a API Level que eu vou estar utilizando. Então, eu vou colocar aqui novamente Android Day. Vou escolher a 3.2. Você pode escolher qualquer outra. E vou utilizar a API Level 8, na versão 2.2. Mas essa versão Android, toda versão que começa com Android, ela não vem, por exemplo, com suporte a Google Maps. Quando você for programar, criar um aplicativo e quer que esse aplicativo utilize Google Maps, você não pode escolher a versão Android ou Android 4. Você tem que escolher sempre as versões Google APIs, porque nas versões Google APIs ele te dá suporte a Google Maps. O sistema operacional é melhor, ele é mais rápido e o teclado dele é português. Geralmente o teclado Android, eu não sei se já mudou, mas era um teclado em chinês, então fica complicado desenvolver. Então sempre optem por escolher a versão Google APIs. Mas aí você pode observar o seguinte, você tem aqui a versão 2.2 na API Level 8. Então procure pela Google API Level 8. Ó. Level 8, Level 8. Ou seja, eles são a mesma coisa. Só que isso aqui é uma versão mais completa. Isso aqui é um sistema operacional mais completo. Não adianta você programar lá no Eclipse Maps, aí na hora de executar essa aplicação que utiliza Google Maps junto, você vai rodar essa aplicação nesse emulador, que é nada mais do que um celular virtual, ele não vai encontrar o Google Maps no celular, então vai dar erro. Vai dizer que não encontrou aquela biblioteca. Então é interessante que você crie usando a versão Google APIs. Tá? Aqui, se eu quero utilizar o meu teclado, isso é interessante porque às vezes eu quero escrever no celular, numa aplicação que eu fiz, em vez de eu ter que escrever no teclado que o celular oferece, eu posso escrever no meu teclado, do meu próprio computador. Então, eu marco a opção para ativar o teclado. Aqui, se eu quero mostrar uma skin com os controles do celular, quero mostrar, por exemplo, aumentar o volume, desligar o celular. Se eu quiser utilizar uma webcam, posso escolher aqui o webcam, tá? Não quero estar utilizando. E o bacana, pessoal, é que eu posso emular uma máquina. Então, eu quero dizer para ele, eu quero ter 512 MB de memória RAM. Então, vou vir aqui e coloco 512. Isso é bacana porque se você colocar lá 100 MB, ou 150 MB, ou 256 de memória, você consegue ter uma ideia de se essa aplicação vai rodar de forma
tranquila dentro do celular. Você não vai colocar aqui, por exemplo, 2 GB de RAM e testar num Galaxy S1, que não tem nem perto de 1 GB, muito menos, né? Então não adianta você achar que a aplicação está rápida, testar num celular menor, que não vai ser aquela ideia. Não vai funcionar como a ideia que você preparou de clicar numa opção, já abrir, já fazer um processo. Então tem que ter cuidado com isso, porque a aplicação pode ficar lenta. Agora, se você quer criar aplicações somente para o Galaxy S3, somente para o Galaxy S4, aí isso não vai ser um problema no momento. Tá? Então você coloca a memória disponível, sempre deixa a opção padrão. Aqui você pode informar para ele que você quer que ele crie uma memória interna, por exemplo, de 200 MB. Isso é interessante para que, caso você venha trabalhar com bancos de dados, caso você venha fazer configurações nesse emulador, que isso é necessário, ele não perca as configurações quando você reiniciar o celular. E se você quiser testar também, você pode criar um cartão de memória, por exemplo, 50 MB. Então ele automaticamente vai criar um emulador com 200 MB de memória e com um cartão de 50 MB. Tá? Vou dar OK. Ele criou. Android Day. O nome do AVD. Está parado. E aqui está o meu Eclipse aberto. O que eu posso fazer então? Eu posso dar um Start. E inicializar o meu emulador. Está carregando. Depois que eu inicializar o emulador, não fecha mais, porque ele é um pouco lento para abrir. Então, se você cada vez que quiser executar a aplicação tiver que fechar e abrir de novo, vai ser um grande trabalho e a sua produtividade vai lá embaixo. Então, carregou o emulador uma vez, não precisa mais fechar. Só em último caso, quando ele travar, quando der algum erro, quando alguma coisa não estiver fluindo, você vai lá e fecha e reinicia, como você sempre faz para qualquer tipo de sistema operacional. Tá? Eu não preciso ter que clicar em Start. Eu posso, depois que eu começar a desenvolver um aplicativo, executar o aplicativo lá no meu Eclipse, e aí ele automaticamente vai abrir o emulador. Tá, pessoal? Vamos aguardar então enquanto ele é executado, que eu já vou falar um pouquinho desse emulador. Então, vocês vão notar o seguinte, o meu foco agora é aqui no Eclipse, mais aqui no emulador. Bom, então para mim começar a criar um projeto aqui, eu posso estar escolhendo a opção File New, Android Application Project. E nessa opção eu vou estar criando um novo projeto para um aplicativo Android. Nessa tela então que foi disponibilizada, eu posso e devo estar especificando algumas informações, como por exemplo o nome do meu aplicativo, o nome do meu projeto e o nome do meu pacote. O que é o nome do meu aplicativo? Aqui no Application Name. É como esse aplicativo vai ser visto no celular. Por exemplo, eu quero criar um sistema para calculadora. Então eu vou chamar de calculadora e vou escrever no Application Name calculadora. Mas eu quero dizer que esse sistema é um sistema do Google Blogs. Então eu vou vir aqui e vou escrever Google Blogs. Para quando alguém quiser mexer no aplicativo, vai aparecer para ele Google Blogs. Então, o nome do aplicativo é como o usuário final vai visualizar esse aplicativo no dispositivo. Tá? Eu vou chamar esse aplicativo aqui de cadastro de clientes. É o nome do meu aplicativo. Tá? Nesse aplicativo, então, eu chamei de cadastro de cliente e é isso que vai aparecer para o usuário. No nome do projeto, eu já posso deixar cadastro de clientes também, que foi o nome que ele sugeriu, de acordo com um application name que eu especifiquei. E o mais importante agora, é que você tem que entender,
é o package name. O package name, pessoal, nada mais é do que um pacote. Aquele pacote que você utiliza no Java. Porque lembrando, quando se cria classes no Java, você tem que utilizar pacotes. Mas no Android, além disso aqui ser o teu pacote, no desenvolvimento desse aplicativo, usando a linguagem Java, ele oferece também a possibilidade de tornar essa aplicação com um nome específico. Porque, por exemplo, com certeza já existe lá dentro do Google Play um aplicativo chamado Cadastro de Clientes. Então, ele não conseguiria descobrir se esse cadastro de clientes é seu, né, no caso de você, desenvolvedor, ou se é de um outro desenvolvedor. Ou alguém teria que enviar primeiro. E aí você nunca mais poderia chamar de cadastro de clientes. Aí imagine que você cria uma calculadora. Ela não poderia se chamar mais calculadora. Ela teria que se chamar, por exemplo, calculadora 2, calculadora 3. Então não seria interessante. O que a Google fez? Ela fez uma maneira do Google Play e do celular Android identificar esse aplicativo não pelo application name, porque o application name serve para o usuário visualizar. O importante para o sistema operacional é o teu package name. Então, por exemplo, se a tua empresa se chama Google, então você vai ter o seguinte pacote. Pega o domínio do Google, coloca com.google. o nome do teu aplicativo. O teu aplicativo é calculadora? É assim? Calculadora? Então você vem e faz o seguinte, com.google.calculadora. Mas o meu aplicativo é cadastro de clientes e é da RL System. Então, br.com.rlsystem.cadastro ou cadastro de cliente. O nome que eu quiser. A chance de já existir esse nome instalado no celular ou já existir esse nome no Google Play, ela é nula, porque você está usando um domínio da tua empresa, então dificilmente alguém vai ter criado um aplicativo com o nome br.com.rlsystem, já que esse domínio te pertence. Claro que alguém pode fazer isso, mas vai ser muito difícil, porque só se alguém cria uma conta justamente para ficar criando aplicativos com vários nomes, mas isso assim, a possibilidade ela é muito pequena. Então isso aqui é uma forma de o Google saber que esse aplicativo se chama br.com.rlsystem.cadastro. Esse é o nome do aplicativo, tá? Que segue o mesmo padrão de convenção da criação de pacotes na linguagem Java. Tá? A ideia ela é a mesma. Então, esse é o package name, você vai sempre usar esse nome. Aí criou um aplicativo calculadora, br.com.rlsystem.calculadora. Criou um aplicativo financeiro, br.com.rlsystem.financeiro, ou ponto contas a pagar, e assim por diante. Tá? Se já tiver esse nome cadastrado no Google Play, você não vai conseguir mais enviar esse aplicativo para lá, e vai ter que renomear esse pacote. Tá? Se já tiver instalado num celular um aplicativo com esse mesmo nome, também não vai conseguir, a não ser que você desinstale o aplicativo do celular. Certo? Bom, o que mais que eu preciso especificar? Qual é a versão mínima que o cara precisa no celular para usar o Android? Ele precisa no mínimo da versão 2.1, por exemplo. Então, se ele tiver da 2.1 para cima, ele vai poder instalar um aplicativo. Mas como a gente vai criar um aplicativo na versão 2.2, teoricamente eu vou estar mostrando a vocês recursos do 2.2. Muda pouca coisa do 2.1 para o 2.2, mas muda. Se muda, não adianta você dizer que vai requerer a versão mínima para rodar, que é a 2.1, e depois você vir aqui na tag de SDK e escolher que ele vai usar recursos da 2.2. Isso não vai funcionar. Então, o legal diz para ele, olha, o mínimo é a 2.2, eu vou estar programando na 2.2. Só tem um detalhe, eu posso programar na 2.2, escolha no tag SDK, e marcar
que o cara precisa no mínimo da 2.1. Não tem problema. Só que aí eu tenho que cuidar para não usar algum comando específico da 2.2. Porque senão o cara vai conseguir instalar o aplicativo da 2.1 no 2.1 dele. Na hora de executar o aplicativo vai dar erro. Porque não encontrou aquele recurso que está sendo usado. Então tem que cuidar isso. É bom a gente começar na versão 2.2. Tá? Então aqui ele vai compilar na versão Google APIs, e eu não vou usar nenhum tema. Tá? O tema só funciona a partir do Android 4. O tema nada mais é do que alguns temas prontos, algumas skins prontas para você programar. E aí eu vou dar um Next. Posso marcar essa opção Create Custom Launcher Icon, que é para criar um ícone, customizar um ícone do aplicativo. Eu já deixo marcado a opção Create Activity. O Activity, pessoal, é uma palavra que vocês vão usar demais no Android. Activity nada mais é do que janela. Cada tela da tua aplicação é chamada de Activity. Tá? E ele vai salvar o projeto aqui nesse Workspace. Eu vou dar um Next. Aí, pessoal, ele mostra aqui para mim os ícones. Ó. Então, eu posso vir aqui em Browser e escolher um ícone, e aí esse cara vai me auxiliar a criar esses ícones nesses vários tamanhos aqui. Tá? Basta eu escolher uma imagem e começar a programar e a desenvolver esse ícone. Aí eu posso escolher o formato do ícone. Ó. Tá? A gente vai fazer isso agora, não há necessidade. Então, você pode vir aqui mudar o ícone ou deixar o padrão. Dá um Next. Então, como a gente tinha marcado a opção de criar uma Activity, ele já vai criar uma tela. Então, vamos continuar marcando a opção Create Activity e vamos marcar um Blank Activity, para ele criar uma Activity vazia. E aqui ele pergunta, qual é o nome da Activity? Main Activity. Qual é o layout dela? Activity Main. Já vou explicar o que é esses dois caras aqui. Vamos dar um Finish. Olha só, pessoal, o que a gente tem que entender de começo? Primeiro, na pastinha, no diretório SRC, você tem o nome do aplicativo, que é o teu pacote, e ali você tem a tua Activity. Quando eu abro essa Activity, eu percebo que ela nada mais é do que uma classe, ó, Public Class, que herda de Main Activity. Perdão, que é Main Activity e herda de Activity. O que é uma Activity? É uma tela. Então, se você quer criar uma tela, basta criar uma classe que herda de Activity. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Olha o pacote que ela está. Nada mais é do que aquele pacote que, na verdade, é o nome da minha aplicação também. Mas isso aqui é um pacote. Então, por isso que eu disse que é importante você ter conhecimento de Java para entender melhor esse curso de Android. O que acontece aqui? Eu tenho no SRC a minha Activity. Tá? E eu tenho na minha pasta de Resource, que é o meu res, um diretório chamado Layout. E nesse diretório Layout eu tenho um XML. Uma coisa que você tem que entender é o seguinte. No Android, você cria uma Activity. Essa Activity ele tem um ponto Java, que é a tua classe, é a tua Activity, e tem um ponto XML, que é o layout da tua Activity. Então, o Android ele separa, ele deixa no ponto Java a programação, a lógica de programação, o código Java, e deixa no Activity main.xml o teu layout, a tua interface gráfica. Certo? Então, é importante ter
essa ideia de início. Olha só o que eu vou fazer, pessoal. Eu não mexi em nada de código ainda. A única coisa que eu vou fazer vou vir aqui no ponto Java e vou clicar aqui nessa opção. Esse ícone com o botão de executar aqui. Cliquei nele. Ele vai me perguntar pela primeira vez, onde é que eu quero executar esse projeto? Aí eu vou marcar, Android Application. Isso aqui eu estou dizendo para ele, eu quero rodar como uma aplicação Android. Vou dar OK. E ele automaticamente encontrou o emulador. Lembra do emulador que a gente tinha ligado aquela hora? Está ligado aqui, ó, como se fosse um celular. E eu rodei a aplicação lá naquele momento. Em tese, ele vai executar a aplicação aqui dentro, como aconteceu agora. Ó. Cadastro de clientes, Hello World. Olha só, aquelas mesmas opções que eu tenho no dispositivo Android, eu tenho aqui no celular. Por exemplo, voltar. Fechou. Agora eu fechei a aplicação que eu tinha acabado de executar. Então eu posso executar de novo, modificar alguma coisa e assim vai. Mas aí voltando aqui, viram como é fácil rodar a aplicação? Eu tenho um celular aqui, ó. Eu tenho os aplicativos instalados aqui. Eu posso fazer meus testes. Eu posso abrir o telefone. Aqui eu posso ver os aplicativos. Olha aqui o meu aplicativo que eu acabei de executar, ó. Quando eu clico aqui em executar, ele instala o aplicativo dentro desse emulador. Eu posso vir aqui clicar e vai ter aberto o aplicativo. Certo? Olha que bacana. Ele acabou de abrir uma Activity aqui. Vamos voltar. Ele me apareceu uma opção se eu quero ativar o Logcat. Vamos dizer que eu quero ativar o Logcat. O Logcat nada mais é do que um monitor que mostra tudo que está acontecendo no emulador que está ligado. Certo? Então, beleza. Quer rodar o projeto, clica em executa aqui. Olha só, pessoal, a primeira coisa que a gente percebe, a gente tem a pastinha src com as nossas classes, nossas activities. A gente tem na pasta resource, nos Dribble. Olha aqui os meus Dribble. O que vai nos Dribble, pessoal? Nada mais do que imagens. Por exemplo, no Dribble HDPI, eu tenho uma imagem. No Dribble MDPI, no LDPI, no XHDPI, no XXHDPI, eu tenho imagens. Então, sempre que você quiser adicionar uma imagem no projeto, você vai colocar na pasta Dribble, de acordo com a resolução dele. Então, você tem, por exemplo, o LDPI, que é um Low Definition, tem o MDPI, que é um Middle Definition, o HDPI, que é um High Definition, né? Um XHDPI, que é um Extreme High Definition, e assim por diante. Então, você vai observar que cada imagem tem um tamanho diferente. Você não é obrigado a, quando criar uma imagem, colocar nas 5 pastas. Você não é obrigado a fazer isso. Você pode colocar, por exemplo, só na HDPI. Então, ele vai sempre executar o projeto, executar a aplicação, e vai pegar sempre dali a imagem. Mas aí, daqui a pouco, você coloca no HDPI uma imagem muito grande, que seria interessante num Galaxy S3, mas aí vai lá e abre no Galaxy S2, por exemplo, ou S1, ou abre num celular bem menor que o S3, pode ficar meio distorcido a imagem. E assim vice-versa. Então, o interessante mesmo é ter uma imagem para cada um. Mas isso não significa que vai dar erro. Então, sempre com a mesma imagem. Certo? Então, essas são as minhas pastas Drive. A gente vai mexer nelas depois. No diretório Layout, os meus XML. Tá? E são essas outras pastas que a gente vai entender depois, que são pastas para criar menu e criar valores. Um outro arquivo muito importante, pessoal, que você vai observar aqui, é o arquivo Android Manifest.xml. Ele é talvez o principal arquivo do projeto, porque é a partir dele que você define configurações no Android. Vários tipos de configurações
você precisa colocar no manifest. Por exemplo, quando você criar uma nova activity, não é só criar uma classe Java e criar um layout. Você tem que vir aqui nesse arquivo e registrar dentro dele que existe uma activity X. Então, você precisa fazer esse registro. Tá? Um outro ponto interessante aqui, quando você dá um duplo clique no layout, você consegue visualizar exatamente como vai ficar o layout no celular. Então, quando eu abrir aqui, ó, aqui ele não está executando, viu? Aqui é só um exemplo. Ele está executando aqui no celular, mas é da mesma forma. E claro que aqui nesse meu XML eu posso selecionar ele. Vai aparecer no meu canto inferior, da minha direita, no caso, o meu propriedades, as minhas propriedades desse texto, desse Hello World. Tá? Então, toda a programação de layout dentro do Android é feita via XML. Na tua Activity, a única coisa que tu vai fazer é especificar a lógica de programação. No XML é todo o layout. Então, olha só o que eu vou fazer, pessoal. Eu vou vir aqui no Activity Main.xml. Em vez de eu começar a desenhar a tela pelos componentes, eu vou vir aqui nessa aba .xml, porque aí eu pego todo o código XML dele. Ó. E a primeira coisa que a gente percebe é uma tag chamada Relative Layout do XML. Notem que a Relative Layout abriu aqui, fechou. Essa é a Relative Layout. O que é uma Relative Layout? Como o próprio nome sugere, é um layout relativo. Então, ele tem uma ideia bem interessante. Vamos deixar ele de lado um pouquinho. Sempre que eu criar uma tela para o Android, essa tela serve para uma Activity, por exemplo. E essa tela, pessoal, ela precisa de um layout. E dentro do Android existem N tipos de layout. Então, tem, por exemplo, o Relative Layout e tem, por exemplo, o Linear Layout. Eu vou escolher alguns desses layouts e vou começar a desenvolver a minha tela. Claro que cada layout tem uma ideia. Cada um serve para uma coisa específica. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou chamar aqui de Linear Layout. Então, abriu o Linear Layout. Fechou o Linear Layout. Tá? Eu vou até tirar aqui esses atributos, que eu não preciso deles agora, porque eu estou usando um Linear Layout. Perfeito. Linear Layout, Linear Layout. Eu vou tirar esse text, essa tagzinha TextView. É muito bacana trabalhar com layout no Android, porque ele usa XML. Então, se você já trabalhou com HTML, você não vai ter grandes dificuldades para isso. Tirei o TextView. Aí, olha só o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui e vou criar um campo. Aquele campo que você conhece do HTML para colocar texto, colocar informação. Aqui no Android, ele se chama Edit Text. Então, esse Edit Text, ele tem que ter uma altura e uma largura. Então, você sempre vai colocar a palavrinha Android, dois pontos. Aí vai especificar o que você quer colocar. Eu quero colocar a largura do layout. Android, dois pontos, layout width. E eu vou informar o tamanho. Por exemplo, 200 px. Vai ser um problema isso, mas vamos entender o porquê. Aí eu quero definir a altura. 30 px. Perfeito. Aí eu vou vir aqui no meu Capricho Layout e vamos ver por que ele não vai atribuir. Deixa eu tirar os px aqui. Não vai deixar, ele não vai me mostrar aqui, porque na verdade é um erro programar assim. Vamos botar então dp
claro, aqui seria layout altura. Deixa eu testar aqui de novo px. Acho que foi um erro de comando meu. Tá, beleza. Ótimo, funcionou. Só que tem um problema, pessoal. Eu coloquei 200px, 30px. Aí eu começo a ver o seguinte. Tá pequeno. Não chegou toda a tela. Eu queria que chegasse até aqui. Eu vou até dar um zoom aqui para vocês visualizarem. Ó. O que eu posso fazer? A minha lógica, eu vou vir aqui e vou aumentar. Passou um pouquinho. Aí eu começo a ter esse trabalho de acertar o tamanho. Ah, cheguei ao ponto que eu queria. Parece estar ótimo. Só que aí, o que acontece? Ficou bom num tamanho específico de uma tela. Que tela que o meu layout está me mostrando? Ou seja, essa visualização que eu estou tendo, em que formato, em que tamanho? Vejam que aqui está anexo 1. Eu não quero. Eu vou... Perdão, está anexo 11, mas está o 3.7, que foi o que eu escolhi no meu projeto. Tá? Na verdade, eu escolhi 3.2, perdão. Mas está numa 3.7 a tela que eu estou visualizando aqui. Então, provavelmente, quando eu rodar o projeto, não vai funcionar aqui. Vai ficar para fora o campo. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, ó, em vez de 3.7, eu quero visualizar num 10.1, ele redesenha a tela. Agora, olha o espação que sobrou aqui. Olha a complexidade. Ó. Então, se o cara tivesse abrido num celular com 3.7, ia funcionar perfeitamente. Agora, quando ele abrir num tablet, vai ficar complicado. Olha o espação que ele vai sobrar. Aí, se eu aumento aqui, beleza? Aí, um dia eu migro para o celular, olha o que vai acontecer. Já ficou para fora o campo. Ó. Então, não dá para trabalhar com PX, não dá para trabalhar com pixel quando você faz, por exemplo, no HTML. O legal, pessoal, é vir aqui no Layout With e falar assim para ele, olha, eu quero que o tamanho desse campo seja somente o tamanho necessário. Seja somente o tamanho que ele tiver a possibilidade de expandir. De acordo com o tamanho da tela, eu quero que ele aumente. É isso que eu quero que ele faça. Então, eu posso vir aqui nesse Layout With e informar, em vez de um pixel, informar uma palavrinha, informar uma constante denominada de MathParent. O que o MathParent vai fazer? Ele vai ocupar todo o tamanho da tela disponível. Então, se eu tiver um Android, um tablet 10.1 polegadas, o que ele vai fazer? Ele vai usar todo aquele tamanho de espaço físico disponível. Agora, se eu abrir essa aplicação novamente num celular menor, ele vai ocupar todo o espaço que esse celular menor tiver. Então, quando eu voltar aqui agora, ó, olha que bacana, ocupou todo o espaço que eu tenho. Quando eu migrar para um tablet, que é o 10.1, por exemplo, olha só que bacana, se expandiu novamente. Certo? Mas eu ainda tenho um problema, que é a altura desse campo. Isso pode dar problema também na altura. Porque tem um padrão, o tamanho de um campo dentro do Android. Então, eu não vou ficar chutando qual é esse tamanho. Mas se eu usar aqui dentro dele o MathParent também, ele vai ocupar todo o tamanho necessário. Aí olha o tamanho do campo. Não é interessante. Então, deixa eu mudar aqui para o 3.2. Então, não estou interessante. O que eu posso usar? Em vez de usar o MathParent, o AppContent. Olha só. O AppContent. O que o AppContent faz? Ocupa o tamanho necessário. O tamanho necessário para esse campo é isso aqui. Então, eu vou lá e coloco o AppContent. Mas não adianta eu colocar o AppContent na largura, ó. Porque senão ele vai também só o tamanho necessário. Aí conforme a pessoa vai digitando, ele vai aumentando. Não fica esteticamente interessante. Tá?
Então já matei um baita problema. Ó. Aí olha só o que eu vou fazer. Vou vir aqui agora e vou digitar um text view, que é tipo um label, uma forma de você colocar um texto. Então qual que vai ser a largura desse texto? Eu não vou utilizar, por exemplo, o mathparent, porque senão ele vai ocupar todo o espaço. Como é um texto, pessoal, ele somente precisa que o tamanho dele seja do tamanho do texto. Consequentemente, só o tamanho necessário. Então, vou usar o appRecontent tanto para a largura como para a altura. E ainda vou colocar o texto dele. Android, text, nome, . Então, sempre aprenda. Vem a tag que você quer e os atributos, os parâmetros, sempre iniciando com Android . Olha o que a gente tem aqui. Nome, . aqui. Ótimo. Olha o layout que a gente está trabalhando. Linear layout. Isso tem um motivo. Agora, imagine o seguinte. Eu vim aqui, copiei e colei isso aqui. Olha como é que vai ficar o layout. Não apareceu. Porque como ele é um layout linear, ele vai colocando de forma linear, um ao lado do outro. Mas o interessante seria dizer para esse layout, olha só, estou definindo um atributo dentro de linear layout, que ele possui a orientation dele na vertical. Porque ele sendo na vertical, ele fica linear na vertical, um abaixo do outro. Então, se torna mais interessante. Ou, em vez de eu colocar Android Orientation vertical na mão aqui, eu poderia vir no Capricho Layout e clicar aqui, ó, Set horizontal. Mas aí já não vai ser um problema porque eu quero fazer, que é um formulário. Ou eu clico aqui, Vertical Orientation. Nada mais faz do que setar esse atributo aqui automaticamente para a gente. Tá? Nome e nome. Aí eu posso vir aqui, renomear. Vamos botar aqui, por exemplo, e-mail. Perfeito. E é interessante, pessoal, que esses campos aqui eles tenham um nome. Porque senão você não vai conseguir depois descobrir o que a pessoa digitou nesse formulário, nesse campo. Então ele tem que ter um nome. Então você tem um ID. Como é que eu coloco um ID aqui? Ó? Android, id, @ id, barra, aí vem um nome. Por exemplo, txt nome. E aqui para o outro, txt e-mail. Tá aí. Ah, mas então eu tenho que ficar desenvolvendo direto no XML? Eu acho interessante para aprender. Depois, olha o que você pode fazer. Você vem aqui no teu Graphic Layout, quer colocar mais um campo? Então pega aqui, ó, Text View, arrasta e solta. Vem aqui em Text Field, por exemplo aqui, ó, Plain Text e solta. Mesma coisa, ó. Text View. Vamos ver o código XML dele, ó. Text View, como a gente fez aqui, Edit Text, como a gente fez aqui. Ele até colocou dentro do Edit Text um Request Focus. Isso aqui faz com que quando tu entre no formulário já dê um foco dentro do campo. Vamos tirar isso aqui que não há necessidade. Então, mesma coisa, ó. Ele colocou também um ID dentro do Edit Text, ó. Android ID, @id, Edit Text 1. Eu vou chamar de txt cidade. Perfeito. E aqui no Text View, ó, vamos colocar cidade, . Olha que bacana, nome, e-mail, cidade. Bem simples criar um formulário. Quer um botão? Pega o button, arrasta e solta. Mas não quer mexer no XML? Então usa as propriedades dele. Ó. Você pode, por exemplo, clicar com direito aqui em button, vir em Other Properties e escolher as propriedades que ele tem. Ou as mais simples, por exemplo, clique em button, Edit Text. Aí você coloca, por exemplo,
cadastrar. Está ali, cadastrar. Olha ali o que ele colocou no button. Android Text, cadastrar. Eu não fiz muita coisa, mas acabei de criar um formulário. Viu que eu nem mexi no ponto Java dele. Vai ficar igual. Eu só mexi no layout dele. Eu modifiquei a estrutura de layout dele. Vamos executar. Olha que bacana. Eu posso escrever nos campos, ó. Inclusive já vai abrir o teclado ali. Eu posso clicar sempre nessa opção para tirar o teclado, ó. Agora, se eu clicar 2 vezes, vai fechar o aplicativo. Eu tenho que ter cuidado. Às vezes o teclado vem e está atrapalhando, ó. Você não quer o teclado aqui, clica uma vez nesse botão voltar que vai sair o teclado. Aí você começa a digitar. E depois poderia clicar em teste no botão cadastrar. Então, isso é a base que a gente tem de layout. O layout vai sempre no XML. A única forma de desenvolver o layout, então, assim, seria usando o linear layout. Depois, quando a gente for fazer a listagem dos dados, a gente vai usar o relative layout. Tá, pessoal? Então, tá aqui o formulário. Tá pronto. O que eu posso fazer agora? Olha só. Vocês podem ver, pessoal, que ele está dando um alerta. Se eu vim aqui no código, ó, tudo o que eu digitei, algum texto meu, está dando esse alerta. Ó. Por que isso? É errado no Android você colocar um texto diretamente no campo. É errado isso. O ideal é que você crie um arquivo XML específico para os textos da tua aplicação. Então, olha só que bacana. Eu tenho aqui a pasta Values. Na pasta Values, eu tenho um arquivo chamado strings.xml. Tá? Aí eu vou vir aqui no XML dele. Ó. Eu tenho aqui algumas strings criadas. Por exemplo, appname, action settings, hello world. E eles têm um texto. Olha que bacana. Vou deixar isso aqui de lado por enquanto. Mas olha o que eu vou fazer. Eu vou criar aqui string name lb name. É um nome que eu estou dando. Tanto faz o nome que você digita ali dentro. E vou chamar o seguinte. Nome 2 pontos. E vou criar as demais. LB meio. E-mail 2 pontos. E LB city. Cidade 2 pontos. LB ok. Cadastrar. Isso aqui são nomes, como se eu estivesse criando variáveis. Tá? O nome tanto faz. Criei esses nomes, olha só o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui no ActivityMain, e aonde diz nome 2 pontos, em vez de eu escrever nome 2 pontos, eu vou vir colocar um arroba, string barra, posso dar um contra barra de espaço aqui, ó, para ele mostrar o que tem lá dentro, e olha o que eu vou escolher, lbname. Acabou de sumir o alerta. Ó. Esse alerta, pessoal, nada mais é pelo motivo de você ser, entre aspas, obrigado a sempre colocar teus dados dentro da pastinha Values. Para ficar centralizado lá o nome que você vai estar utilizando para aquele componente, aquela tag, aquele controle que você está usando na aplicação. E eu vou fazer isso para os demais. Aqui no e-mail, ó. E vou fazer também aqui na cidade. LB City. E por último, no botão.
Aqui onde diz cadastrar. Olha só, eu acessando aqui, não mudou nada, porque ele já está puxando de lá. Na prática não muda muita coisa, mas é uma obrigação minha. Claro que o dia que eu quiser modificar aqui para nomes, por algum motivo, tá ali. Aí às vezes você tem tanta tela, e nessas telas você sempre tem que colocar a data que foi desenvolvida a aplicação, né? Então você pode criar uma variável lá no string.xml, aí o dia que você mudar somente ali, todas as páginas também vão utilizar. Tá? Se eu quiser, eu também posso reutilizar essa string que eu criei aqui dentro, como por exemplo lb-email, lb-ser, lb-name, em outros lugares. Não tem problema. Tá? Olha o que eu vou fazer agora, eu vou executar. Por que o Android me obrigou a isso? Por alguns motivos. Dentre eles, para ficar organizado. Porque você centraliza tudo que for texto da aplicação naquele arquivo. E o que eu acho mais bacana é uma das coisas mais fáceis de você fazer no Android. Vamos imaginar assim, como você vai postar essa aplicação, por exemplo, no Google Play, ou às vezes várias pessoas de diferentes países usam essa aplicação, seria legal que você tivesse essa aplicação em multidiomas. Só que talvez seria um pouquinho trabalhoso você fazer isso. É por isso que o Android se torna muito interessante de se desenvolver, porque ele é bastante simples em algumas coisas. Como, por exemplo, eu vou dar um simples Ctrl+C nessa pasta Velos aqui. Acabei de dar um Ctrl+C nela, ó, ou direito Copy. E dentro da pasta Resource eu vou dar um Ctrl+V. Só que aí ele vai dar um erro dizendo que já existe essa pastinha, esse diretório Velos. Eu vou chamar então de Velos-EN. E vou fazer de novo. Só que agora eu vou chamar de Velos-ES. E olha só o que eu vou fazer no EN. Lá em strings. Name. Mail. City. E submit. E lá no ES, vou botar aqui nombre. Vou só modificar o lbname para a gente não perder muito tempo, mas você vai poder modificar os demais também. E olha que bacana. Quando eu executar o aplicativo novamente, porque EN, pessoal, é EN de English e ES de espanhol. Você vai encontrar lá no site oficial da Google, que é o developandroid.com, sobre quais nomes você tem disponível no Velos. Olha o que aconteceu, pessoal. Agora apareceu um name, e-mail, city, submit. Por quê? Olha só. Você tem a pastinha Velos, o diretório Velos-EN e o diretório Velos-ES. O celular, quando executa o aplicativo, verifica qual é o idioma que o celular está. Esse meu celular que eu estou emulando, ele está com o idioma, deixa eu verificar aqui. Ele provavelmente está com o idioma inglês, exatamente. Então, como ele está com o idioma inglês e encontrou uma pasta Velos-EN, ele vai executar tudo o que tiver no strings.xml dela. Agora, se você colocar aqui, por exemplo, espanhol, ele vai executar tudo que está no espanhol. Se você colocar aqui, por exemplo, francês, ele vai procurar pelo FR, que é o Velos-FR, mas não tem. Então, o que acontece? Ele vai pegar da pastinha Velos. Então, aquilo que não existe aquele idioma na pasta, ele vai sempre pegar da Velos. Então, como você, por exemplo, cria uma aplicação para brasileiro, o ideal é que você tenha, evidentemente, português e tenha em inglês. Então, deixa no Velos, sem nada, o inglês. E cria lá um Velos específico para português. Para que quando a pessoa for português, já vai estar setado no celular dela que é português. Então, vai pegar tranquilamente o PTBR. E quando o cara não tiver em português, é porque ou ele vai estar em francês, ou vai estar em inglês, ou vai estar em espanhol. A probabilidade de ele saber inglês
é muito maior do que ele saber em português. Então, no Velos sempre vai cair em inglês se ele não tiver em português, por exemplo. Ou você tenta ao máximo criar outros idiomas. Tem um recurso bem interessante. Se eu colocar, por exemplo, agora espanhol, ó, e voltar para a minha aplicação, olha ali que apareceu, nombre. Agora, se eu botar português ou colocar qualquer outro idioma que eu não tenha, ele vai cair no Velos normalmente. Tá? Vamos mudar aqui o idioma. Não aconselho a escolher esses idiomas aqui, senão a probabilidade de você encontrar novamente a opção é complicado, né? Então, cuidado com isso. Então, no máximo, muda para inglês, espanhol, não tenta testar em hebraico, né? Chinês, não. Pode apagar o AVD. Então, eu vou escolher aqui English novamente. Aí vou abrir, vai abrir em inglês. Tá aí. Ok, pessoal? Então, bem simples essa parte inicial de criação de telas no Android.